Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o evangelista Alex. Graça e paz, pastor Arthur, graça e paz aos irmãos que estão na escuta do culto em seu lar. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação poder trazer uma reflexão da palavra de Deus nessa noite. E nós vamos meditar no texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, dos versículos de 5 ao 18, que diz o seguinte: Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Meus amados irmãos, a Epístola aos Hebreus, ela fala de vários aspectos da humanidade e da divindade de Cristo. No capítulo 1, nós vimos, se você ler o capítulo 1 aos Hebreus, ele enfatiza a divindade de Cristo, né? O quanto Cristo ele é superior aos anjos, o quanto ele herdou uma posição superior aos anjos, e etc, né? Diversas outras características que Cristo assume como um ser divino, como Deus. No capítulo 2, nós vemos a humanidade de Cristo, né? Ele enfatiza o seu sofrimento, a sua humilhação, o quanto ele sofreu para morrer pelos pecados de todos os homens. Então, há alguns aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, que no capítulo 1, nós vemos um Cristo divino, né? Cristo que foi exaltado, né? E no capítulo 2 nós vemos o seu sofrimento, a sua humilhação, né? E por trás de tudo isso, ele conduziu muitos filhos à glória. Ele foi exaltado pelo Pai por ter assumido essa posição. Por mais que ele seja Deus, mas ele desceu até a terra, deixou a sua glória, né, e assumiu a posição também de homem. E ao morrer na cruz pelos nossos pecados, né, o capítulo 2 vai dizer no versículo 10, que ele, versículo 9, que ele foi coroado de glória e de honra, né? Então, alguns aspectos importantes a serem considerados aqui, né? O porquê que Cristo precisou morrer numa cruz, porquê que Cristo precisou vir até a terra, né?
Qual foi o objetivo que Jesus fez? Por que ele como Deus, assumiu a posição como homem, de sofrer como nós sofremos, de ser humilhado pelos homens, de ser morto numa cruz, de ser pendurado numa cruz do Calvário? Qual o objetivo de tudo isso, né? As Escrituras apontam que, nós vamos ver, principalmente nesses versículos, que Jesus ele precisou encarnar por diversos aspectos, né? E o capítulo 2 vai mostrar que Jesus precisou encarnar para restabelecer, em primeiro lugar, para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Nós entendemos que o primeiro homem, Adão, quando ele pecou, toda a raça humana, a natureza, ficou sujeita agora ao pecado, né? Nós sofremos as dores de parto, nós sofremos por causa do pecado. A natureza, ela sofre por causa do pecado. Então, o autor aos Hebreus, ele cita o Salmo 8, para ressaltar a posição do homem a posição de honra que Deus havia dado ao homem, né? Deus conferia ao homem na criação. O homem era a coroa da sua criação. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança e coroou de glória e de honra. Então veja a posição que Deus havia constituído ao homem, né? Era uma posição estimada que o homem tinha quando Deus havia criado. Era a coroa da sua criação. Então, por causa dessa coroação de glória e honra, Deus colocou o homem sobre todas as coisas, sobre todas as obras de suas mãos. Os animais ficaram sujeitos a ele, Deus mandou o homem frutificar, crescer, multiplicar sobre a terra. Então Deus colocou o homem como gestor da criação, como mordomo da natureza, né? Antes de pecarem, certo? Então Deus o constituiu sobre todas as obras de suas mãos. Então sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O homem estava destinado a dominar tanto o mundo presente como o vindouro. Porém, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o homem pecou, né? O primeiro homem, Adão, peca. E quando ele peca, cai, ele perde esse domínio sobre a criação. Sua coroa agora não é mais de honra e de glória, né? Sua coroa agora se torna pó, né? A honra está manchada, está maculada. Os animais que antes eram sujeitos a eles tornam-se feras perigosas. A terra que produzia coisas boas agora produz cardos e abrolhos, né? Em vez de a natureza estar sujeita ao homem, o homem passou a adorar essa natureza, né? Fazendo deuses a parte dela, adorar animais, adorar e criar para si deuses. Então, por causa do pecado, né, nós não vemos mais todas as coisas sujeitas ao homem. O homem pecou, a imagem de Deus que era refletida no homem, na criação, ela foi desfigurada na queda. Então é por isso que o pecado produziu esses efeitos na raça humana, não só na raça humana. A natureza ela sofre os efeitos da queda, os animais sofrem os efeitos da queda, né? Então por que Jesus precisou encarnar? Em primeiro lugar, para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda, né? Jesus ele não veio só para restaurar essa imagem que foi manchada. Jesus ele veio também para restaurar o domínio, né? Para dominar o mundo, tanto o presente como o futuro, e levar novamente a humanidade a uma posição de domínio nunca antes experimentada. Ou seja, Jesus ele veio para restabelecer esse domínio que o homem havia perdido na queda, né? Nos versículos 5 a 9, vai mostrar tudo isso que estou falando. Que Deus o constituiu, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra e coroaste,
e constituíste sobre as obras de suas mãos. Está se referindo aos homens. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Então Jesus precisou encarnar justamente para restabelecer esse domínio que o homem havia perdido na queda. Porque por causa do pecado, a natureza se voltou contra os homens passaram a adorar a natureza, criar deuses para si. Então o objetivo da encarnação de Cristo, em primeiro lugar, foi para isso, né? De restaurar o domínio que o homem havia perdido. E note que quando Jesus morre numa cruz do Calvário, sendo um homem e ao mesmo tempo sendo Deus, né, nós enxergamos nas Escrituras que Jesus ele tinha autoridade sobre os peixes, né? Jesus tinha autoridade sobre as aves, Jesus tinha autoridade sobre as feras, sobre os animais domésticos, sobre a natureza, sobre as tempestades. Então, Jesus recupera o domínio que o homem havia perdido. Então, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Essa honra não foi dada aos anjos. Não foi dada aos anjos, não foi dada, mas a Jesus. Deus sujeitou o mundo que há de ir a Jesus. A segunda característica importante por que Jesus precisou encarnar é que o autor aos Hebreus ele combina duas ideias importantes. Primeiro, o sofrimento da morte e o comando e a coroação de glória e de honra que Jesus assumiu quando morre numa cruz. A glória e a honra, elas são outorgadas a Jesus e elas são resultado direto do seu sofrimento. Então são combinações de duas ideias que é estranha ao nosso pensamento. Quer dizer que o sofrimento ele conduz à glória. No caso foi isso que aconteceu com Cristo, né? Ele combina o fato, no versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Cristo assumiu uma posição, quando desce até nós, de homem, e a sua posição divina, e passa a ser um sofredor, se humilha, no caso se humilha aqui, ele foi humilhado, ele foi blasfemado, ele foi cuspido por causa do pecado dos homens. A segunda característica está nos versículos 10 a 13. Por que Jesus precisou encarnar? Para conduzir muitos filhos à glória. Jesus agora é chamado do autor da salvação. Ou seja, ele é o capitão da nossa salvação, o pioneiro que abriu o caminho para Deus, a fim de levar muitos filhos à glória. Esse é o objetivo da morte e o sacrifício de Jesus no Calvário. Aquele que veio até nós, aquele que veio morrer pelos nossos pecados, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, ele entrou no mundo como unigênito de Deus, né? E quando ele retorna ao céu de glória, na sua ascensão, depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus, ele leva a glória como irmão primogênito muitos outros filhos. Por quê? Porque a sua obra expiatória na cruz do Calvário, de morrer pelos nossos pecados, por toda a humilhação que ele sofreu no Gólgota, na sua morte, no seu sofrimento, nas suas dores intensas que o pecado produziu sobre ele, no caso, deveria produzir sobre nós, que a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Então ele leva muitos filhos à glória. Ele conduz muitos filhos à glória. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, quando eu
reconheço, me arrependo dos meus pecados e aceito os seus sacrifícios, então eu faço parte agora também dessa família celestial. Ele me conduz à glória, ele me conduz ao céu de glória. Então é por isso que o escritor aos Hebreus enfatiza que ele é o autor da salvação. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele nos conduz à glória, nos leva à glória, no caso, aos céus de glória. Ele saiu do céu até a terra, solitário, e voltou para os céus, e levou muitos filhos, e levou uma multidão, e levará uma multidão aos céus. Mas isso só é possível quando nós nos reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que a humilhação que Jesus teve na cruz do Calvário, o sofrimento, tudo aquilo foi por causa de mim e de você. Então, o Deus Santo, ele não receberá pessoas ímpias nos céus, né? Jamais. Isso só ocorre mediante o sacrifício de Jesus no Calvário. Então não é suficiente dizer que Cristo fez expiação por nós, né? Necessitamos de Cristo em nós. Não é só o que Cristo fez na cruz do Calvário, mas porque Ele nos salva. É também o que Ele faz depois em nós. Por exemplo, a santificação. Ele produz a santificação, o Espírito Santo produz a santificação em nós somos santificados, é um processo. Então ele não apenas morreu por nós, mas também ele vive em nós, através de quem? Do seu Santo Espírito. Então Jesus precisou encarnar, primeiro para restaurar o domínio que havia perdido, e Jesus precisou encarnar para nos conduzir à glória. Ele é o nosso autor, o autor da nossa salvação. Jesus precisou encarnar também para destruir o diabo e libertar os cativos. Isso se encontra nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte: livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus ele tornou-se totalmente humano. A encarnação de Cristo, ela tem um propósito. Ela foi necessária para tornar os homens seus irmãos. Seu propósito foi aniquilar a autoridade daquele que tinha domínio sobre a morte e libertar os cativos. Agora a morte, ela não tem a palavra final. O pecado agora que me cerca, se eu morrer, por mais que eu ainda sofra com a presença do pecado, mas um dia, quando eu morrer, o pecado não vai exercer mais poder sobre mim. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorioso, mas incorruptível. Então nós não sentiremos mais a presença do pecado. Então Jesus precisou encarnar também para libertar os cativos. E nas Escrituras nós encontramos diversos homens que foram libertos. Homens que estavam endemoniados, homens que estavam presos por servidão de enfermidades. Então, diversos aspectos. Jesus veio para libertar os cativos, para destruir o diabo e libertar os cativos. Então, note que é óbvio que essa autoridade final sobre a morte não está nas mãos de Satanás, e sim nas mãos de Deus e de Cristo, né? Que é o Criador. Ele agora tem domínio e tem poder sobre a morte. Então é por isso que nós não devemos ficar com medo da morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. E a nossa esperança, ela agora está em Cristo, que se nós morrermos em Cristo, nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. Ou seja, que Ele um dia, na sua volta,
que vai arrebatar a sua igreja, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o objetivo da encarnação de Cristo foi também para libertar os cativos. O Evangelho, ele tem poder para libertar os cativos, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre as serpentes e diversos aspectos que Jesus falou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz o seguinte: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós sabemos que nada, nem a morte, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, ele matou a morte com sua morte, pois ele é a ressurreição e a vida. No céu para onde vamos, a morte não mais existirá. Então Jesus precisou encarnar para destruir o diabo e libertar os cativos. Destruir no sentido de não ter tanto domínio que Satanás tinha como antes. O Evangelho agora pode libertar os cativos, trazer luz àqueles que estão nas trevas. O Evangelho traz luz para aqueles que estão cegos, perdidos. O Evangelho faz isso. Jesus precisou encarnar, para encerrar minha mensagem, ele precisou encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Jesus, ele não morreu para socorrer os anjos caídos. Para esses não há esperança nem redenção. Ele morreu para socorrer a descendência de Abraão. Isso está nos versículos 16 a 18. Ele morreu para socorrer a descendência de Abraão. A humanidade que havia caído pelo pecado de Adão, nosso primeiro pai. Então, a morte e o sacrifício de Jesus, em primeiro lugar, ele morreu para socorrer a descendência de Abraão, e somos nós, né, os filhos de Abraão. Em segundo lugar, ele morreu para fazer a propiciação pelos pecados do povo. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia um sumo sacerdote, né? E esse sumo sacerdote é quem mediava Deus do homem, o homem de Deus. Era ele quem confessava os pecados do povo. Era ele que oferecia os sacrifícios pelos pecados do povo. Agora não. Na nova aliança, em Cristo se cumpriu o sumo sacerdócio eterno. Em Cristo, ele cumpriu que ele agora não é apenas um rei, ele não é apenas um profeta, ele é também o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Ele pode socorrer os que são tentados. Ele pode ajudar os que sofrem perseguições. Ele ajuda os que sofrem. Ele ajuda aqueles que padecem. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote fiel a Deus. Então é por isso que nós, crentes, podemos clamar a Deus pedindo socorro. Por quê? Porque Deus atende para nos socorrer. Porque nós temos um sumo sacerdote fiel e misericordioso. A boa notícia do Evangelho é que temos um homem assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Um membro da raça humana foi exaltado, glorificado e tendo feito o pagamento pelos nossos pecados, é o nosso representante diante de Deus. Então que Deus nos abençoe nessa noite. E que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso coração. Amém.